Então, bom dia a todos e todas. Estamos na rádio e, como estando na rádio, horário é horário, mesmo assim, são 2 minutos depois das 10. Sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Gostava de vos saudar neste Dia Mundial da Rádio e neste webinar denominado Como Melhorar a Nossa Rádio. Webinar este destinado prioritariamente às escolas que têm rádios escolares, mas também a todos aqueles que as querem construir, que as querem edificar e que querem fazer com que a rádio seja um instrumento de divulgação daquilo que a escola tem para oferecer. Para oferecer, para recolher, mais musical, menos musical, mais de palavra, menos de palavra. A rádio é isto mesmo. É aquilo que queremos fazer dela, sempre com o enigma de quem está do outro lado. Já me viram, portanto eu não vou retirar a câmara, porque se retirar, vocês continuam a ouvir-me como na rádio, não sabendo como eu sou deste lado. Contudo, eu ligo facilmente a câmara e vocês ficam a perceber todos quem é este personagem que está daqui deste lado. Bom, primeira nota de agradecimento à equipa da DGE que promoveu este webinar, a Elsa Mota, a Susana Tavares e a Augusta, da equipa da Direção de Serviços de Projetos Educativos, depois todos os outros que aqui estão e que serão oradores durante esta manhã, e um agradecimento principal à Maria José Brites, a quem eu passarei dentro de 1 ou 2 minutos a palavra, para ela poder continuar a sessão e fazer as apresentações daqueles que serão os palestrantes de hoje. 2 notas sobre a rádio. A rádio vai acabar? É uma pergunta que fica sempre no ar. Mas essa pergunta fica no ar desde o tempo em que a televisão apareceu. Vamos dizer assim. Depois, o volume e o boom das rádios dado ali nos anos 80, de que eu sou também protagonista, trouxe uma diferença grande para o panorama da rádio em Portugal. Depois, pergunta seguinte, mas a rádio vai acabar quando a internet chega e conseguimos ouvir rádio de todas as formas, e mais algumas. E quando as questões dos podcasts aqui conseguem vir muito para cima da mesa. E depois a pergunta seguinte é, e os jovens? Ouvem rádio? Ou ouvem só o podcast X e o elemento Y? O que é que a rádio tem? Como é que a rádio se transforma para poder ir ao encontro também das necessidades, dos anseios, das perspectivas, dos objetivos, daquilo que se procura ouvir na rádio? E, portanto, é este o desafio que tem que ser começado na escola, com estes clubes de informação e comunicação, com a relevância de fazermos rádio, de fazermos televisão, de termos os jornais escolares como polo aglutinador de muita informação, mas essencialmente de opinião. Reverto agora uma conversa mais para os seus professores e para as suas professoras, perfil do aluno à saída da escola obrigatória. A questão dos princípios, das competências, dos valores. E quando chegamos ali às competências, além da informação e comunicação, temos o pensamento crítico e o pensamento criativo. E é isso que a rádio tem de promover junto dos nossos jovens, junto dos nossos alunos. Cabe a cada um dos professores e das professoras que está neste webinar ganhar aqui a informação suficiente para poder dinamizar na sua escola, enfim, eventualmente com outro tipo de objetivo, a rádio. Para os jovens que aqui estão, e que são muitos também, mais de 300, de acordo com o que a Elsa Mota me disse em função das inscrições, é um momento para ouvirem falar de rádio, por quem sabe, por quem faz rádio todos os dias, e porque tem experiência nestas questões também da ligação entre a rádio e a rádio da escola e a comunidade à volta. E, portanto, é este o desafio que fica, é este o desafio que vos deixo, e o desafio maior, eu diria, que é fazermos tudo o que conseguirmos para que a rádio seja sempre um agente que perdure e, essencialmente, um agente que nos acompanhe e que tenhamos sempre gosto em ouvir. Era só, muito obrigado. Passo à Maria José Brites, que vai agora fazer a apresentação dos nossos convidados, e da minha parte é tudo. Até um destes dias. Muito obrigado. Maria José, força!
Ora, então, muito bom dia, muito obrigada, José Carlos. É com muito prazer que eu estou aqui neste webinar, que foi preparado aqui com esta equipa fantástica da DGE. Eu destacaria aqui para começar, portanto, o trabalho que, quando digo eu, Maria José Brites, Teresa Sofia Castro e também Margarida Maneta, que temos vindo a trabalhar no âmbito do projeto UN Digital sobre jovens e notícias e cidadania digital, e depois com esta equipa fantástica da Susana Tavares, da Elsa Mota e também da Augusta Rosário, que pela parte da DGE e da cidadania, portanto, têm aqui encontrado connosco e têm-nos dado aqui âncora para este trabalho em conjunto. E hoje encontramos-nos então aqui todos para celebrar este Dia da Rádio, com este webinar sobre rádios escolares, como melhorar a nossa rádio, e iremos centrar as três apresentações que seguirão precisamente nesta ideia. E rádio escola, rádio jovens, e eu aqui destacaria, se calhar, o facto de a rádio nos permitir a exposição necessária para nós termos de criar estruturas para nos expressarmos melhor, mas ao mesmo tempo, e aqui o José Carlos fazia esta brincadeira inicial, de não nos expor com imagem, e portanto a voz dá-nos também uma maior liberdade e até se quisermos uma liberdade criativa para aprendermos a pesquisar e aprendermos a comunicar em conjunto. E eu agora, e sem mais delongas, vou dar a palavra ao Vítor Diegues, que nos vai falar muito muito em particular da sua experiência sobre rádios escolares, promotoras de múltiplas literacias, e o Vítor Diegues é uma pessoa que, enfim, é uma autoridade nestas matérias e ele é mestre em Ciências da Educação, com especialidade em Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho. Ele é o presidente, atualmente, o presidente do Conselho Geral do Agrupamento das Escolas de Valdo da Mel, em Barcelos, e ele vai nos falar aqui em particular do trabalho já muito sustentado que tem feito ao longo destes anos com a escola através da rádio do Valdo da Mel. Deixem-me só também dizer-vos que ele tem já uma vasta participação, quer em encontros, quer também uma vasta bibliografia sobre rádio, podcast, e nomeadamente foi um dos coautores do livro Educar com Podcasts e Audiobooks. Posso dizer também que é membro do LAPTE, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. E eu dou desde já a palavra então ao Vítor Diegues. Muito bom dia a todos. Feliz Dia Mundial da Rádio. E a mim quase que me apetecia ficar assim a falar, sem imagem, mas hoje, neste dia tão especial, eu quero deixar-vos esta saudação e agradecer as simpáticas palavras da Maria José, com quem já nos temos cruzado neste mundo fascinante dos médias escolares. E, portanto, deixem-me, antes de tudo, enviar uma saudação para todos os presentes, um agradecimento também à Direção-Geral de Educação, na pessoa da Susana Tavares, por me ter convidado. Para mim é uma honra, de facto, enfim, poder partilhar um bocadinho desta minha experiência na rádio. De fundo, tenho o estúdio da rádio da escola onde trabalho. Portanto, achei por bem neste dia tão especial e atendendo à temática, digamos, deste nosso webinar, trazer-vos um bocadinho também aquilo que vamos fazendo na escola. Mas, de facto, deixem-me só dizer-vos e em modo já de desafio,
O José Carlos Sousa dizia há pouco, será que a rádio vai acabar? Não, a rádio não vai acabar, a rádio reinventa-se face às situações atuais, a rádio reinventa-se e é esse, digamos, é esse fascínio que a rádio tem. Portanto, a rádio foi sofrendo alterações ao longo dos tempos. Eu também comecei nos anos 80 no tempo das rádios piratas ou rádios livres, e de certa forma também possibilita este enquadramento porque eu gostar tanto de trabalhar este assunto das rádios médias escolares, particularmente a rádio. Foi fruto também dessa minha experiência, já são quase 40 anos ligados à rádio, e portanto eu quis levar um pouco a minha experiência fora da escola, quis levar a experiência da rádio para dentro da escola. E então fui dinamizando projetos de rádios escolares pelas escolas por onde tenho passado e de facto tem sido uma experiência extremamente enriquecedora com os alunos com quem tenho trabalhado e depois também com a chamada comunidade de aprendizagem que nós vamos tendo uns com os outros e o projeto que vos vou apresentar servirá também um pouco de estímulo, porque sei que há muitos colegas que estão a assistir a este webinar e que, na verdade, querem dinamizar projetos portanto, será um pouco também esta a ideia e a razão de nós estarmos cá. Bom, eu vou tentar partilhar aqui a minha apresentação. Pronto, então vou partilhar um pouco também o nosso projeto, dizer aos colegas aquilo que nós temos feito. Portanto, este projeto, o nosso projeto, digamos, tem possibilitado explorar um bocadinho o potencial da rádio e todos nós sabemos que a rádio tem um potencial extremamente importante na aprendizagem dos nossos alunos. Vai, de certa forma, também tocar um pouco nos documentos estruturais. Há pouco falou-se no documento importantíssimo, que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, e de facto a rádio tem de facto um potencial muito importante na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos. Portanto, a rádio, na verdade, promove múltiplas aprendizagens, é uma experiência lúdica que vai proporcionando aos alunos, possibilita, de facto, novas formas de trabalho, a vivência em grupo. Depois também a rádio, associada a outras áreas disciplinares, vai permitindo também o contacto com novas ferramentas e, na verdade, vai, de certa forma, ir beber um bocadinho o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e vai tocando naquelas competências essenciais como a leitura, a oralidade, a escrita, métodos de pesquisa e por aí fora. Depois é um projeto sempre interdisciplinar, portanto, a rádio vai possibilitando isso e depois também vai de encontro àquilo que também preconiza este webinar, contribui então para os deveres da cidadania. Na prática, permite interagir, é um veículo de comunicação que permite interagir com os vários agentes da comunidade educativa. Depois, vamos a coisas então práticas, até porque o tempo é extremamente limitado. Vou-vos então dar o exemplo do projeto que surgiu na escola onde trabalho, no agrupamento de escolas de Altamel, em Barcelos. Este projeto de rádio escolar surgiu exatamente no ano 2009, portanto é um projeto que já tem uns anos. Na altura demos-lhe um cunho mais tecnológico e foi aí que surgiu as primeiras temáticas do conceito de web rádio. Serviu também de âncora, digamos assim, a um trabalho de investigação, na altura em que eu estive a fazer o meu mestrado na Universidade do Minho, e, portanto, tentar perceber de que forma é que a dinamização de um projeto de rádio contribui significativamente para a aprendizagem dos nossos alunos. Eu vou mostrar então algumas das etapas. Nós construímos na altura um estúdio de raiz. E porquê é que construímos um estúdio de raiz? Dar-lhe, digamos, um espaço físico possibilitou, de facto, tornar o projeto mais credível, digamos assim, mais visível à comunidade. E, portanto, nós portanto, encontramos um espaço na escola, um espaço relativamente pequeno, era uma pequena arrecadação, e fomos lhe dando corpo
para a criação do projeto de rádio. Portanto, esta parte foi a parte da sonorização, portanto, quando estivemos a montar o estúdio, ele foi todo montado por nós na escola. Esta foi a parte da sonorização, em que, por exemplo, com estas caixas, eram umas caixas de ovos. Os alunos foram sempre intervenientes também. Na altura já fomos estabelecendo também, digamos, uma parceria até com outras áreas disciplinares, nomeadamente das áreas das expressões, e, portanto, ele foi todo montado de raiz, e o produto final é a imagem de fundo que eu tenho, e, portanto, isto foi a parte do equipamento. Há colegas que estão a assistir de outras escolas que estão a assistir e irão perceber como é que nós conseguimos, na altura, dinamizar o projeto. Acima de tudo, tem que haver sensibilidade por parte do órgão diretivo das escolas. Havendo essa sensibilidade, o Conselho Pedagógico aprova o projeto e depois é só, enfim, operacionalizar tudo o resto. Eu costumo dar, inclusivamente, como sugestão a muitas escolas, porque às vezes a questão do financiamento é muito importante e as escolas têm alguma limitação, digamos, em termos de financiamento deste projeto. E eu tento dar como exemplo o orçamento participativo das escolas. Portanto, é uma iniciativa que todos os anos as escolas promovem, o orçamento participativo, em que são apresentados vários projetos de melhoria para os estabelecimentos de ensino, e uma das formas de ir buscar financiamento pode ser, naturalmente, através desta participação, em que é apresentado um projeto de rádio, e se o projeto for vencedor, há verbas que são canalizadas exatamente para a implantação do projeto. Portanto, ponto número 1 é haver sensibilidade por parte do órgão diretivo, e depois, sim, só começar, digamos, a implementar o projeto, e desde já manifesto aqui a minha disponibilidade para, enfim, como já o tenho feito, apadrinhar projetos de escolas que queiram dinamizar este tipo de projetos. Pronto, aqui nós temos o resultado final, é o nosso estúdio de rádio, portanto, temos o link cá em baixo, Rádio Val do Tamel, se depois quiserem também perceber, e digamos que na prática é isto que nós temos feito. Nós trabalhamos muito a questão do podcast, porque não fazemos rádio em direto, portanto a rádio não deve ser só entendido como animação dos intervalos ou só passar música, e isto vai tocar um bocadinho como é que nós tentamos promover as múltiplas literacias. Nós criamos algumas rúbricas em formato podcast, em que criamos também esta questão interdisciplinar. Nós fazemos entrevistas, fazemos reportagens, aqui integra também a disciplina de português. Fazemos algumas rúbricas também, alguns podcasts sobre áreas ligadas ao mundo das ciências, em que pode perfeitamente encaixar aqui a disciplina de ciências naturais. Temos uma rúbrica, o Repórter da História, que fomos buscar um bocadinho também uma rúbrica que os mais velhos lembram certamente dessa rúbrica que aparecia muito na Renascença, o Repórter da História, e fomos buscar também beber um bocadinho essa ideia. Temos também teatro radiofónico, ainda temas da atualidade que são abordados nas aulas de cidadania, e depois também temos a parceria com a Biblioteca Escolar, há momentos de poesia, há também, quando há escritores que vêm à escola, fazemos reportagem. Portanto, é aqui de facto que nós, grosso modo, desenvolvemos as múltiplas literacias nas mais variadas áreas, e portanto, este trabalho que não aparece no imediato, porque os alunos, a experiência diz-me isso, os nossos alunos o que querem de facto é passar as músicas que gostam, mas de facto este trabalho para nós é muito, muito importante, este trabalho que é feito de preparar um programa, de fazer um trabalho de pesquisa, e de certa forma é isso que nós pretendemos dar-lhe, digamos, este aspecto de uma rádio educativa. E quando falamos das literacias, assenta essencialmente assenta
nestes três eixos importantes. Há bocadinho o José Carlos Sousa também tocou nestes aspectos, portanto, vai de encontro a esta recomendação de 2011, o acesso à informação e à comunicação, o saber procurar, o guardar, o partilhar, o tratar e avaliar criticamente a informação. Esta questão do pensamento crítico e do pensamento criativo é de facto muito, muito importante neste tipo de projetos. E depois importante também é a utilização correta e responsável dos média. Eu posso-vos dizer que nós temos um regulamento que baliza, que é um documento orientador do funcionamento do projeto, em que os alunos têm de facto conhecimento das regras de funcionamento do projeto, e eles têm que saber isso, portanto, responsabilizá-los é muito, muito importante. Sendo um projeto em que eles trabalham, em que são muito produtores de conteúdos, eles têm que saber que o que fazem de bem ou de menos bem, digamos, é da responsabilidade deles. E, portanto, há regras a cumprir e a rádio também lhes permite, de facto, eles serem cidadãos responsáveis. Pronto. A rádio escolar é, então, de facto, uma estratégia que motiva os alunos para novas aprendizagens, e eu estaria aqui muito tempo a falar de várias experiências. Fala-se tanto da escola inclusiva, temos tido experiências fantásticas com alunos que até têm dificuldades do ponto de vista da oralidade, de participação em contexto de sala de aula, e a rádio tem ajudado, de certa forma, a desmontar um bocadinho essas dificuldades. Depois, o facto de proporcionar aos alunos assumirem o papel de comunicadores, portanto, de certa forma, inverte a habitual condição, eles na sala de aula são receptores de informação, e ao participarem neste tipo de projetos, do projeto da rádio escolar, eles assumem de facto o papel de comunicadores. Na prática, assumindo este trabalho com responsabilidade, eles são produtores de conteúdos. E, portanto, a rádio, indo também um bocadinho à ideia inicial, a rádio tem-se reinventado e hoje todos nós somos produtores de conteúdos, e a rádio de hoje em dia já é uma rádio diferente do que era há 20, há 30 e há 40 anos atrás. E, portanto, a rádio reinventa-se. Hoje facilmente nós entramos em direto num fórum da rádio, somos produtores também de conteúdos, temos uma voz mais ativa, e a rádio tem-se adaptado de facto a essa realidade. E, portanto, aqui algumas evidências, estou quase a terminar, algumas evidências para lhes dar este feedback. A rádio, o facto de termos criado um estúdio de rádio a sério, chamei-lhe a sério, porque nós podíamos trabalhar simplesmente num computador portátil. Eu, na altura, em 2009, foi quando o Portugal Tecnológico estava em alta, foi quando surgiu o computador Magalhães. Os alunos trabalharam muito com o computador Magalhães e facilmente com o computador portátil conseguiram desenvolver ideias bastante interessantes, mas o facto de nós fazermos um estudo de rádio a sério, de certa forma, credibiliza um pouco também o nosso projeto, tem servido inclusivamente para visitas de estudo, na abordagem de determinados conteúdos, em algumas disciplinas, a presença ou a visita dos alunos à rádio é um estímulo também para eles, e portanto é isso que tem acontecido, inclusive outras escolas que têm vindo à nossa escola para beber um bocadinho também o nosso projeto. Trabalhamos então, como disse há pouco, também muito o conceito do podcast, e todos nós sabemos o potencial que o podcast tem na aprendizagem dos nossos alunos, e portanto estas novas experiências, o experimentar novas realidades, de certa forma cria também outras dinâmicas na aprendizagem dos nossos alunos. E portanto esta interatividade e este desenvolvimento destas literacias tem permitido, de facto, tornar este projeto bastante credível. E pronto, terminei por aqui. Um feliz Dia Mundial da Rádio para todos. Hoje é um dia muito, muito feliz para todos nós. Para mim, em particular, que sou um apaixonado da rádio, e, portanto, estou ao vosso dispor. Se for necessário a minha colaboração para algum projeto que queira implementar, certamente que será com todo prazer. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Vítor Diegues, pelo cumprimento do tempo e pelos todos os ensinamentos tão relevantes que aqui foram transmitidos. Eu vou agora dar a palavra à Ana Isabel Reis. A Ana Isabel Reis foi jornalista da Antena 1, da Rádio Renascença, da Rádio Nova e também da Rádio Clube. Está também ligada de forma umbilical, acho que eu posso dizer, aos projetos JPN, Jornalismo Portnet, que é um dos mais fantásticos projetos de jornalismo universitário em Portugal, e também ao REC, Repórteres em Construção. A Ana Isabel Reis é provedora do Ouvinte e é também docente e investigadora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde é professora associada. E vai-nos falar então aqui o que nos dizem os ouvintes, não é? E aqui, sobretudo, no seu papel enquanto provedora do ouvinte. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria José, por este reencontro novamente no Dia Mundial da Rádio, e algumas pessoas que aqui estão que também já revejo habitualmente neste dia. Um cumprimento a todos, sonoro, como claro, terá que ser, agradecer também ao convite que me foi feito, e se calhar começo por explicar um bocadinho o que é que faz um provedor do ouvinte, que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente qual é o trabalho, portanto começo aqui com uma função um bocadinho mais pedagógica. Eu respondo por todos os produtos áudio do grupo ERTP, não apenas as rádios. Respondo às mensagens que os ouvintes me enviam, é esse o meu trabalho, e isto abrange, no fundo, todas as rádios que emitem EFM do grupo ERTP, a Antena 1, a Antena 2, a Antena 3, a RDP África e também a Antena 1 Madeira e a Antena 1 Açores. Respondo também por aquelas que são transmitidas via internet, como é o caso da RDP África, da ZigZag e algumas web rádios, e também todos os produtos em podcast que as várias antenas produzem para serem depois alojadas na RTP Play e nas outras plataformas. Portanto, é um vasto mundo áudio no grupo RTP, e quando os ouvintes escrevem, normalmente há uma plataforma para o fazerem, e há também por e-mail, o site da Antena 1, recebo várias mensagens e é elas que eu tenho que responder. O processo normal é, recebo a mensagem, as pessoas colocam as suas dúvidas, as suas sugestões, os seus protestos, também exigem, e eu falo depois com os autores ou as pessoas que são responsáveis pelos programas que, entretanto, me dirigem os ouvintes as críticas, e depois respondo aos ouvintes. Tenho também um programa semanal de 15 minutos, onde levo algumas dessas queixas, onde faço algumas reflexões, portanto, o programa é uma oportunidade para responder, mas também tenho aqui uma vertente importante de literacia mediática, que é explicar como é que a rádio se faz, como é que se tomam as decisões, como é que são os processos, como é que as coisas decorrem internamente. Mostrar a rádio para fora, no fundo, aos ouvintes, é simultaneamente um instrumento de transparência ou accountability, se assim quiserem, mas é também uma forma de mostrar como é que as coisas são feitas, porque é que elas são feitas, porque é que o ouvinte ouviu aquilo que ouviu. É um pouco explicar aqui os processos para as pessoas conseguirem perceber mais ou menos como é que as coisas se fazem, e muitas vezes ao explicar como se fazem, as pessoas também deixam de ter dúvidas, porque acabam por responder às questões que me vão colocando. Este instrumento de literacia para mim é daquilo que é mais fascinante de fazer, porque é, no fundo, explicar às pessoas a importância do serviço público nos média, e também que existe um contrato de concessão que tem que ser cumprido, e que muitas das opções que se fazem têm a ver com esse contrato de concessão e com a prestação de serviço público, e, portanto, temos aqui, se calhar, uma dualidade que é importante também esclarecer quando os ouvintes me escrevem. Posso fazer aqui uma espécie de perfil dos ouvintes, e reporto sobretudo ainda ao ano de 23, porque o ano de 24 ainda não está concluído este estudo. São sobretudo homens, com mais de 45 ou de 60 anos, têm quase todos o ensino superior ou são de profissões terciárias, escrevem-me sobretudo de Lisboa, depois também um bocadinho do Porto e do resto do país, escrevem sobretudo críticas, mas também algumas sugestões, e muito pouco recebo mensagens de elogio e de satisfação. As pessoas pegam mais facilmente na caneta, ou neste caso nas plataformas, para contestarem, protestarem, fazerem críticas ou fazerem algumas sugestões de programação, mas raramente me escrevem para fazer elogios ou satisfação, embora também o façam, mas é uma porcentagem muito, muito pouca.
Sobre aquilo, os assuntos que escrevem é sobretudo para a informação e para o entretenimento, que são as duas vertentes fortes da rádio de serviço público. Sobre a informação, um pouco quase 50-50, digamos assim, sobre os critérios jornalísticos e sobre o futebol. Não é sobre desporto, é sobretudo sobre o futebol e também sobre os espaços de opinião que existem, e sobre as opiniões que são dadas e os critérios de escolha dos opinadores e dos comentadores que estão em antena. Na área do entretenimento, têm, sobretudo, colocam questões sobre a música que passa ou sobre a música que não passa e quais as opções que são feitas para a playlist, que é, no fundo, a listagem de música que cada antena tem para poder passar. O que é que eles escrevem? É aquilo que eu sinto, era aquilo que eu também sinto um pouco como ouvinte, no fundo há aqui uma identificação, querem sentir que são ouvidos, querem sentir que fazem parte da rádio que escutam, é a minha rádio, é assim que eles veem cada uma das rádios que escutam, é a rádio que eu sempre escutei, é aquela que eu vou continuar a escutar, e há alguns que me dizem, eu não gosto disto, mas eu vou continuar a escutar, apesar de não gostar daquilo que estou a ouvir. Há uma ligação afetiva, e eu acho que essa é a linha dorsal, digamos assim, que eu sinto em todas as mensagens. As pessoas são muito impulsivas quando escrevem, ou são muito afetivas. Há sempre uma sensação de que esta ligação emocional à rádio é permanente e escrevem-me com dor porque as coisas não acontecem como eles achavam que deviam ser, ou escrevem-me com muita satisfação porque as coisas correspondem à sua expectativa e, portanto, não há aqui uma ligação fria e calculista e distanciada, há uma ligação diária e afetiva. São ouvintes normalmente de há muito tempo, às vezes ouvem a mesma rádio desde jovens, crescem com ela, passam-na aos filhos na escuta do carro, há uma espécie de transmissão quase hereditária, que vem desde os primórdios da rádio, que apesar de tudo hoje ainda se mantém, e portanto normalmente acontece em algumas igrejas, eu vou com os filhos no banco de trás do carro e portanto gostaria de ouvir isto, ou gostaria de não ouvir determinada coisa, porque não sou apenas eu o ouvinte. Há um desejo subjacente a todas as mensagens, que é de contribuir para a sua rádio, que a rádio seja feita à sua imagem, à sua medida, e muito pouco à medida dos outros 99,9% de ouvintes da rádio. Não se limitam a protestar ou a contestar, querem ser esclarecidos sobre aquilo que ouvem, querem saber porque é que se fizeram estas opções, porque, quais são os critérios, porque é que se fez, porque é que não se fez, porque é que se vai continuar a fazer, o que é que está nos planos da rádio para o futuro. Portanto, importam-se com aquilo que ouvem, mas querem fazer parte daquilo, querem ser sobretudo escutados e dizer eu não estou contente, ou eu estou descontente, ou eu estou muito satisfeito com alguma coisa, essa necessidade de transmitir aquilo que sentem e as suas emoções, sobretudo. Na área da programação, do jornalismo, do entretenimento, há algumas questões técnicas também, sobretudo nas que dizem respeito à recepção da rádio. Por exemplo, eu não estou a ouvir e moro no sítio X, o que é que aconteceu? Ou deixei de ouvir, ou estou a ouvir com ruídos. Também recebo algumas mensagens sobre os arquivos de rádio. A Rádio Pública tem um acervo grande, extenso e muito detalhado, sobretudo na área da rádio, uma vez que a rádio existe há 90 anos, mas em serviço público há menos, mas muitos dos arquivos dos primórdios da rádio estão nos arquivos da RTP e, portanto, há muita gente que quer aceder e saber como acede a esse tipo de arquivos, não apenas os sonoros, mas também os documentais. Na área da programação, as pessoas colocam questões, sobretudo, porque estão descontentes com algumas músicas que ouvem, ou alguns cantores, ou porque não ouvem outros e gostariam de ouvir, ou porque gostariam de ouvir mais um determinado género musical, ou porque acham que há outro género musical que está em excesso em determinada antena, querem saber quais são os critérios para a escolha das músicas, para a sua inclusão ou para a sua exclusão. Na área do jornalismo é sobretudo os critérios jornalísticos, estão muito preocupados sobretudo com as opções editoriais. Julgo que o contexto atual de informação falsa poderá ter aqui alguma influência, mas por aquilo que eu percebi pelos relatórios de atividades dos anteriores provedores, esta é uma questão que atravessa as mensagens, desde que existe o provedor, a figura dos provedores na RTP, quer o provedor do telespectador, quer o provedor do ouvinte, e querem sobretudo saber porque é que se tomam estas decisões e porque é que não se tomam outras. Recebo algumas críticas, como já disse, partindo da esmagadora maioria, acho que posso resumir em poucas palavras que, na essência, querem saber quais são os critérios, como já disse. Fazem também algumas sugestões para acabar com algum programa ou sugestões para se fazerem alguns programas que ainda não fazem parte das temáticas habituais do serviço público. A maioria das mensagens visa, sobretudo, o futebol, eu diria os clubes, ou porque se falou mais de um clube, ou porque se falou menos de um clube, ou mais de uma modalidade ou menos de uma modalidade.
Devo dizer que esperava receber mensagens mais fundamentadas, mais pertinentes, se calhar mais a questionar o papel da rádio e do serviço público, era essa a minha expectativa, mas recebo sobretudo mensagens a questionar o papel do jornalismo na democracia e levantam questões às vezes interessantes com ponto de vista fortes que também não tinham ocorrido, e acho que essa também é a mais-valia de serem os ouvintes a escrever-los, é que muitas vezes levantam questões que nós não pensámos ou que não ou achamos que estariam cobertas de alguma forma e acabam por não estar. Vou, se calhar, definir aqui duas categorias, as práticas e os critérios jornalísticos e a opinião, assumida aqui pela figura do comentador. Os ouvintes desconfiam por natureza dos critérios jornalísticos, querem saber o que são, as razões pelas quais foram aplicados. Há uma suspeita constante sobre a idoneidade do jornalista e do jornalismo, acham sempre que há uma agenda encoberta e razões e influências e pressões que determinam as opções editoriais. Não creio que seja uma questão relativa à rádio pública, acho que é no geral, e aqui também se reflete naturalmente nas rádios de serviço público. A opinião é talvez das áreas que eu recebo também mais mensagens. Há três situações perfeitamente identificáveis, uma polarização muito vincada de direita-esquerda e uma obsessão pelo contraditório. Às vezes as mesmas declarações ou mesmo o mesmo programa suscitam mensagens com interpretações opostas. O mundo é como se fosse preto e branco. Quem não é por mim está contra mim. Registro pouca tolerância ao outro, pouca tolerância a opiniões diferentes e pouca tolerância a opiniões que não sejam supostamente as consideradas maioritárias. Querem ouvir e validar o seu próprio ponto de vista, e eu acho que isto é algo que é transversal, não apenas às mensagens que eu recebo, mas no geral, porque também as vemos refletidas noutros espaços em que os ouvintes, ou pelo menos os leitores e os telespectadores, acabam por dar a sua opinião. Não gosto muito de que seja dado espaço, ou pelo menos não concebem dar espaço a outras opiniões, sobretudo se não forem aquelas que são supostamente as da maioria, e invocam muito, simultaneamente, a importância da diversidade, do pluralismo e o seu contrário. Portanto, temos aqui, no fundo, uma dualidade. Falam sempre em nome da diversidade e do pluralismo, mas muitas vezes acabam por sugerir até que não se dê voz a determinada pessoa, a determinada área, ou a determinado partido, ou a determinada opinião, quase como se houvesse aqui uma naturalização de, do não dar, do omitir ou do censurar, não é? Isto não deve passar, sobretudo nas músicas é muito habitual receber mensagens de isto não pode passar, ou como um ouvinte me diria há pouco tempo, a senhora que é responsável por controlar os conteúdos não deveria autorizar que se passasse determinada música, ou ela não deveria ser, ou esta notícia não deveria ser dada, ou este protagonista da notícia não deveria passar numa rádio pública porque é democrática, etc, etc. Na opinião, há também uma dualidade de comportamentos. Na primeira, como já referi, os ouvintes tendem a querer ouvir apenas aquilo com que concordam, os outros nem tanto. E na segunda, esperam que seja feito simultaneamente o contraditório a todo o momento e nos mesmos espaços. E há aqui também um bocadinho um desconhecimento daquilo que é a rádio, o fluxo contínuo da rádio, que não é a mesma coisa que um jornal impresso, onde está tudo paralelamente e ao mesmo tempo as diversas opiniões e as diversas vertentes e as diversas visões, mas acham que no mesmo noticiário de rádio tem que estar o contraditório ou o seu oposto ou as diferentes visões, o que também é um pouco difícil. Assim, um pouco para fechar, digamos assim, que acho que já ultrapassei o meu tempo, aquilo que me fica muito claro é que as pessoas gostam de se ouvir de rádio, ouvem a rádio porque gostam de alguém que comunique com elas, que lhes diga coisas, gostam de ouvir a voz. Para ouvirem música têm outros dispositivos e outras plataformas e, portanto, a rádio não serve apenas para ouvir a música. Gostam que alguém fale com elas, que dialogue, gostam de poder participar de alguma forma, por telefone, por mensagens WhatsApp gravadas, por mensagens que depois são lidas em antena. Gostam, sobretudo, que haja comunicação. E eu julgo que esse é o principal a distinção entre rádio e tudo o resto que exige hoje em dia, e é se calhar também a receita de sucesso e da resiliência da rádio até aos dias de hoje, é exatamente aquilo que a voz nos traz, essa comunicação e essa afetividade e essa empatia que nós também não sabemos explicar. Nós gostamos daquela voz ou gostamos daquele comunicador e não sabemos explicar racionalmente muito bem porque é que gostamos, é uma questão de identificação e de empatia, e acho que é sobretudo por isso que as pessoas ainda ouvem rádio e ela permanece. Porque é que as pessoas ouvem rádio de manhã quando vão no carro? Exatamente porque têm um conjuntivo de informações e de comunicação que acaba por coincidir com os seus interesses, com aquilo que necessitam naquele momento,
e é atualizado ao minuto e, portanto, tem aqui outro tipo de comunicação que não têm em plataformas ou em listagens de músicas. O podcast está a subir de audição, tudo aquilo que está em produtos na internet também. Não vou aqui perder-me em discussões académicas sobre o que é rádio e o que não é rádio. Para mim, resumo isto numa frase: importante é ouvir, seja como for, em que plataforma for e por que dispositivo for, seja na internet, na rádio, pelos meios tradicionais ou por aquilo que há de vir. Acho que é importante é haver essa comunicação sonora e, sobretudo, onde esteja a voz e alguém que nos ouça e que nos ponha a falar também uns com os outros. E, no fundo, eu acho que é essa a parte que é fundamental ainda nos dias de hoje. Novas gerações, recebo muito poucas mensagens de jovens, a verdade é essa, e julgo que isto também é importante. Muitos deles, sei por experiência, porque também dou aulas, que não ouvem exatamente a rádio na FM, ouvem outro tipo de produtos sonoros e de conteúdos sonoros, sobretudo aqueles que estão alojados na internet e que não são feitos em tempo real e que podem ser ouvidos de acordo com o nosso horário, como estamos, onde estamos, com os dispositivos que temos ao nosso dispor, com o tempo que temos ao nosso dispor e não exatamente em fluxo contínuo. Mas, apesar de tudo, resta-nos aqui um bocadinho a esperança de que, pelo menos as novas gerações, tal como aconteceu com as anteriores gerações, quando entram progressivamente no mercado de trabalho, passem também a escutar a rádio em fluxo contínuo, a rádio tradicional no FM, que vai um pouco de encontro também aos novos horários e às novas vidas que as pessoas têm depois quando entram no mercado de trabalho. Obrigada a todos, estarei depois também disposta a responder às vossas questões. Obrigada. Muito obrigada, nós é que agradecemos, Isabel Reis. Tem de facto sido um privilégio aqui este nosso projeto UN Digital e os clubes de informação e comunicação. Tem sido um privilégio hoje pelos nossos oradores também e também por todas estas pessoas que estão aqui na audiência, não é? Todos os professores, alunos, enfim, somos de facto, temos de facto bastante sorte. E eu vou agora fazer a introdução da nossa última oradora, a Sandy Gageiro, que se iniciou na rádio escolar, e depois também nas rádios piratas, na rádio universitária. Passou pela Rádio Paris-Lisboa, Rádio Expo, TSF, TSF Online. Colaborou também com o programa Câmara Clara, da RTP2, e integra a equipa de fundadores da Terra Som. E também da Poesia FM. Portanto, da Terra Som, Mostra Internacional de Rádio e da Poesia FM. É também jornalista das redações da Antena 1 e Antena 2 e é de facto, enfim, tem aqui um percurso muito rico relativamente também ao tema que nos vai trazer de seguida, para pensarmos no âmbito do jornalismo escolar, nas estratégias de sucesso e também aqueles cuidados que é necessário ter na rádio. Muito obrigada. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite e queria mandar uma saudação especial a todos os agrupamentos, às escolas. Tenho visto aqui no chat muitas mensagens de professores. Olá a todos, professores e alunos também. E obrigada por se juntarem a nós no Dia da Rádio, que é sempre um gosto. Aquilo que eu gostava de partilhar com vocês é muito a minha experiência pessoal, ou seja, tem sido muito de um trabalho de auscultação, de escolas onde tenho ido e contacto com professores e alunos, e aquilo que é uma opinião muito pessoal, mas também da experiência que eu tenho tido em escolas, aquilo que eu costumo dizer que contribui para o sucesso de uma rádio escolar é muita liberdade, algum risco, alguma excentricidade também, e tem que haver lugar para o risco também. Nesta apresentação do Vítor Diegues, que eu saúdo porque foi muito bonito ver a construção de uma rádio, é sempre bonito ver uma rádio a nascer. Ainda por cima no Dia Mundial da Rádio, as imagens da construção do estúdio deixou-me muito feliz, e há muitas coisas que se cruzam, que eu queria dizer que se cruzam também com a comunicação que realizou, que tem que ver também, tem que haver um apoio e uma disponibilidade das escolas e dos professores para deixarem os alunos criar
e trabalhar nas suas rádios. Se não for por aí, não vai correr bem. Obviamente, a parte técnica é muito importante, mas é muito importante que haja esse abraçar também da escola num projeto de rádio escolar. O que é que eu acho que pode contribuir? O que é que eu costumo dizer? É preciso muitas cabeças que pensam de forma diferente, mas consigam trabalhar em conjunto, que no fundo é o segredo de qualquer comunidade, qualquer organização. E o que eu gosto quando faço as oficinas com alunos, o que eu gosto de lançar é qualquer tema é interessante. Qualquer tema, porque muitos de vocês mais novos acham que os adultos não os ouvem, e é verdade, a sociedade não ouve os mais novos. E as rádios escolares são passam a ser um instrumento incrível para vocês poderem dizer aquilo que pensam sobre as coisas, porque muitas vezes a linguagem que vocês ouvem na rádio não é a vossa linguagem e não falam das coisas que vos preocupam. Portanto, a rádio escolar, o que eu costumo dizer é: o que é que te preocupa? Fala sobre isso. O que é que te atormenta? Fala sobre isso, mas de forma organizada. E aí entra o nosso trabalho, eventualmente, de algum profissional da área da rádio, da comunicação, do jornalismo. Vamos ajudar a construir, a passar essas ideias para um texto, para um programa de rádio, que pode ser de denúncia, pode ser de conversa, divulgação de desportos. Eu lembro-me, num jardim de infância, comecei a puxar pelos alunos e dizer: que modalidades é que vocês gostavam de ouvir na rádio que vocês nunca ouvem? E ouvi desde karaté até mais ginástica desportiva, xadrez, mas o que disseram logo: um programa de rádio sobre xadrez é impossível. E eu: não é impossível. A Antena 1 já teve um programa sobre xadrez há muitos anos, com um profissional que ensinava as táticas e técnicas do xadrez. A Rádio Universidade de Coimbra também teve um programa de xadrez com o grupo académico da Associação Académica de Coimbra de Xadrez. Portanto, o sucesso está na diversidade, está na capacidade de comunicar e, como dizia também a Ana Isabel Reis, o afeto e a forma como nós falamos para o outro, porque alguém vai querer ouvir-nos. Podemos pensar que não, mas alguém vai querer ouvir-nos sobre este tema. E outra preocupação, e que é muito interessante, é sentir ao longo das sessões que muitas vezes faço com alunos e professores, o interesse que depois se vai despertando até nos próprios jornais. Eu gosto muito de levar jornais para começar a olhar para notícias e a partir das notícias tentar fazer notícias e a partir dessas notícias depois se calhar criar as suas notícias, irem buscar a informação que têm para construir as suas notícias, e vejo que mesmo em contexto de primeiro ciclo e jardim de infância, o jornal, porque eu depois levo jornais todos os dias ou todas as sessões, começam a despertar interesse nos alunos e algumas secções em especial, uns que vão ver o desporto. Eu lembro-me de um menino em concreto que estava obcecado com as notícias sobre incêndios, porque foi num verão, e cada um foi criando o seu interesse no jornal. E eu disse: olha, então já estamos aqui a construir uma rádio, uma redação, cada um com os seus interesses. O que é que posso partilhar mais com vocês? Acho que depois, o que eu tenho visto em rádios escolares, em escolas, é que para fixar e para que continue, para que a rádio continue a funcionar e que não deixe de emitir, há uma coisa muito importante, que é ir juntando alunos mais novos. Porque o que eu já verifiquei é que os alunos do secundário normalmente são os mais ativos, não é? Porque já têm um grau já conseguem, não só a nível técnico, mas mesmo a nível de comunicação, já conseguem fazer trabalhos mais ambiciosos e conseguem dirigir durante algum tempo, portanto, durante aqueles 3 anos, 10º, 11º e 12º, vão dirigindo a rádio com mais afinco, mas muitas vezes não estão a preparar os mais novos. Mas isto é o mesmo problema de qualquer profissão, e até nós sentimos isto atualmente na rádio, que às vezes os nossos séniores
vão saindo e nós vamos perdendo aqueles conhecimentos que ainda nos fazem muita falta, a transmissão de história e de conhecimento. E isso acontece também nas escolas. Ou seja, é preciso ir preparando o sétimo, o sexto, os mais novos, e envolvendo, que é para não haver esse ato quando algumas turmas ou alguns alunos terminam o secundário e ficam vazios. Já registra isso em várias escolas. O que acaba por ser pena, porque estive há pouco tempo numa escola no concelho de Oeiras, em que queriam reativar a rádio escolar, porque tinha acontecido precisamente isso. Os alunos mais velhos tinham ido embora, não tinham preparado os outros, os equipamentos foram ficando por lá, não houve mais ninguém que tivesse agarrado no projeto, e eu vejo que isso acontece em muitas situações. Portanto, é importante deixar o legado, digamos assim. E só para rematar, porque depois gostava de que me colocassem perguntas, acho que é interessante. Queria só partilhar estes pequenos pontos com vocês da minha experiência com alunos em escolas e com professores. Portanto, deixo agora espaço para vocês me fazerem perguntas. Outra coisa que eu tinha apontado aqui, esqueci, estava a olhar aqui ao lado para o caderno. Uh, outra coisa que pode ser bastante interessante nas escolas, e já assisti a isso, já não me lembro onde foi, que é a colaboração com a rádio local. Eu creio que o Vítor Diegues também falou sobre isso. As escolas trabalharem com as rádios locais. Pode ser um projeto de troca super interessante, ou seja, programas realizados na escola que depois são emitidos na rádio local, ou programas específicos que os alunos podem fazer. Por exemplo, a nível de trabalho de biblioteca, creio que é em Ilha, que é um trabalho muito interessante, que são as histórias da biblioteca que passam, mas são realizadas na biblioteca, que passam na rádio local. É um trabalho que também pode criar laços em comunidade e que também pode ajudar a manter, digamos assim, essa chama acesa da rádio escolar junto com a rádio local. E pronto, fico disponível para as vossas perguntas, que é mais interessante do que estar aqui a debitar informação. Oh, Obrigada. Sandy, muito obrigada. Muito obrigada. Foi de facto esta última dica foi assim a cereja no topo do bolo, porque de facto essa é realmente uma das mensagens que também passamos muito às nossas escolas. Articulem com a comunidade, juntem-se à rádio local. De facto, a vossa voz vai ser uma voz muito mais ampliada, portanto, e de facto essa realmente é uma excelente sugestão. Queria agradecer à Sandy, queria agradecer ao Vítor, queria agradecer à Isabel, à Maria José, porque de facto, para os nossos clubes e para podermos comemorar de uma forma bastante ativa e com vontade de fazer mais, estes contributos são realmente muito valiosos. Sim, temos aqui um espaço, se tiver ainda temos uns minutinhos. Algumas perguntas que queiram fazer aos oradores podem colocar no chat, sendo que vocês já tinham feito algumas aqui no formulário de inscrição. E eu ia aqui procurá-las, esperem só um bocadinho, que eu tenho-as aqui. Portanto, algumas já foram de certa forma já respondidas. Eu ia pedir à Sandy, ao Vítor e à Isabel que podem até ligar as vossas câmaras, porque podem dar aqui um contributo então para estas respostas, e a Maria José também, se quiser juntar-se ao grupo, que é, portanto, o como começar no primeiro ciclo, como é que começamos no primeiro ciclo. Eu acho que já foram aqui dadas muitas pistas, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa àquilo que já disseram, porque a Sandy e o Vítor neste aspecto já deram aqui muitas pistas às escolas. O Vítor até apresentou de uma forma muito simples como é que podemos construir uma rádio com os materiais que estão ao nosso alcance. Acrescentaria aí às múltiplas literacias as artes, porque de facto aquele trabalho inicial envolveu também muito das artes, e aqui íamos buscar também outros professores que se podiam associar. Vítor, há mais aqui alguma pista? Essa ideia do primeiro ciclo é muito importante, até porque na área de estudo do meio é abordada a questão da mensagem, trabalha-se muito a temática da mensagem, e nós desafiamos, no nosso agrupamento de escolas, desafiamos os professores a virem à escola
de certa forma, materializar um pouco também o conteúdo abordado na sala de aula. A experiência diz-nos que os alunos, o facto de virem à rádio, falar na rádio, o grau de motivação aumenta portanto, é uma forma também é uma estratégia que os professores usam em contexto de sala de aula e os alunos gostam muito do primeiro ciclo, gostam muito de vir à rádio e os professores podem trabalhar também com o computador. Uma dica que posso dar aqui, nós damos formação, costumo dar essa formação às pessoas na área do podcast, na construção de um simples podcast. Há uma ferramenta muito, muito simples, que é o Audacity, que é muito intuitivo, é muito fácil de trabalhar o nosso objetivo é envolver também a comunidade, toda a comunidade, e muitas das vezes facilita-nos o trabalho porque chega-nos já à rádio o produto final e nós depois é só alinharmos. Muito bom. Sandy, quer acrescentar mais alguma coisa? No primeiro ciclo eu tenho tido uma experiência engraçada que é, em sala de aula dividimos os alunos para ser mais fácil trabalhar e cada grupo vai criar a sua rádio e passa por escolher também o nome da rádio. E esse processo é muito engraçado porque eles querem criar uma identificação para a rádio que eles vão criar. E então, às vezes, numa sala de aula criamos 4 rádios diferentes e cada um vai defender a sua rádio. E isso acaba por ser engraçado porque, Muito mesmo giro. que não tenham pensado muito no conteúdo, acabam por ir um bocadinho atrás do nome que escolheram para a sua Sim, rádio. sim, sim, E sim. isso é um Também trabalho dá a interessante sensação de pertença, não é? Portanto, e acaba logo identidade. por Depois criam identidade, mesmo exatamente. identidade. Já tivemos o Exatamente. Rádio Godzilla, por exemplo, em- que acabou por ser uma Pronto. rádio com uma identidade muito forte. E com muita voz. Com- Ora bem, temos aqui o professor Nelson que nos diz que já fez algumas visitas com os seus alunos a diferentes rádios locais e isso também é aqui já um act que as escolas também já estão atentas a esta questão. Em relação há aqui uma pergunta que o Vítor já, porque nas perguntas que vocês fizeram no formulário de inscrição, muitas remetem para como é que nós conseguimos os equipamentos ou como é que conseguimos este verba. Eu queria só acrescentar, o Vítor falou do orçamento participativo, mas também as escolas neste momento foram equipadas com os laboratórios de educação digital, os LEDs, e se escolheram portanto, a terceira opção, muitas das nossas escolas receberam equipamento que permitem construir uma rádio, permitem dar um passo muito grande ao nível da rádio, porque os equipamentos são efetivamente muito bons. E não sei se das escolas que estão aqui a ouvir-nos, se foram contempladas com estes equipamentos, mas se foram, tentem perceber e como é que podem utilizar. Portanto, é mais uma possibilidade. Não sei se têm mais algum contributo, a Ana, a Isabel, a Maria José, a Santi e o Vítor para esta questão. Não. Dizer-vos também, Essa questão não, mas se calhar vou tocar aqui numa coisa que diga, há diga. pouco, quer o Vítor, quer a Sandy tocaram um pouco ao de leve, que é, hoje, em termos de equipamentos, as coisas estão muito mais simplificadas do que há uns anos atrás, até porque muitas vezes tiramos partido do telemóvel para gravar, editar e fazer coisas mais rapidamente, porque é mais acessível mesmo em termos de transição, que é relativamente aos conteúdos. Muitas vezes estas rádios escolares podem ter aqui um outro trabalho quase antropológico de recolha de histórias orais ligadas à região, às pessoas, aos ascendentes, não é? Aos avós, e que pode ter aqui, se calhar, contribuir também para fazer aqui um pouco a história local e a recolha de experiências locais, que acaba por ser um trabalho que as rádios locais às vezes não fazem, por falta de meios, outros meios também não o fazem, e se calhar a escola aqui pode ter quase um trabalho fundamental nessa recolha e registro da história oral que ainda persiste em alguns concelhos. Olhem, eu queria só acrescentar outra questão, que também nós em tempos fizemos também já webinars no âmbito da rádio, das rádios escolares. Eu partilhei agora aqui o link convosco, e
nesta altura com a Rádio Zig-Zag, em que, portanto, há aqui dicas de como construir um programa de rádio em 10 passos. Temos também um webinar do jornalista Ruben Martins, que dá um contributo muito importante, que é, se não tivermos uma rádio, como é que a podemos construir custo zero, e dá muitas sugestões em termos de software gratuito e que estão disponíveis neste link. Vocês podem também recorrer a este recurso. O nosso tempo está. Há aqui mais perguntas. O nosso tempo está a terminar. Eu peço desculpa, não conseguimos chegar a todas as vossas perguntas. Temos também contributos aqui de outros professores. Queria só dizer que este webinar, eu estou só aqui à procura de uma forma muito rápida, mas acho que não vou conseguir chegar ao link que eu queria partilhar convosco. Tenho aqui, sim, tenho aqui. Este webinar está a ser também promovido no âmbito de um projeto que nós temos em parceria com a Maria José Brites e a sua equipa, que é o Yuan Digital, e no âmbito deste projeto nós lançamos desafios mensais, e o desafio deste ano, deste mês, é efetivamente trabalharmos as questões de como é que rádios escolares e direitos de autor, como é que nós trabalhamos estas questões. Eu vou partilhar convosco aqui o link do vídeo deste desafio, e desafio-vos também, se efetivamente estão a trabalhar nas vossas rádios. Este é um desafio para que no Dia Mundial da Rádio vocês possam dar um contributo sobre estas questões de como é que tratam estas matérias pronto, na vossa rádio, na vossa escola, e pronto, eu queria dizer-vos que temos aqui muitos alunos. Tenho aqui meninos do pré-escolar, podem começar a participar na rádio com uma espécie de um eu é que sei. Eu é que sei, exato, eu é que sei, é verdade. E há mais, por exemplo, convido-vos a um projeto muito giro no agrupamento de escolas do Freixo, em Ponte Lima, que eles também têm uma atividade muito gira com os alunos, portanto, com os podcasts. Vocês façam pesquisa, vão ao Ponte Lima. Eu agora não me recordo, eu peço desculpa ao professor de Ponte Lima, não me estou a lembrar do nome da rádio, mas é também outro projeto. E temos outras rádios aqui também a partilharem os seus canais, que eu agradeço. No entanto, temos que ir. Nós vamos divulgar este webinar nos nossos canais, vai ficar disponível, assim como os anteriores, e portanto todos os que temos vindo a fazer, à medida que vamos conseguindo dar resposta, vamos divulgando e vamos partilhando nos nossos canais. Acompanhem-nos. Se têm um clube de rádio e o rádio ainda não está registado na nossa rede nacional de clubes, aconselho-vos a registarem-se, porque há iniciativas que nós vamos promovendo, portanto, que são divulgadas, mas há outras que vão ficar só canalizadas para os clubes que estão registados, e depois, se não estiverem, não podem participar, nomeadamente 2 bootcamps que estão a ser preparados, um no Porto e outro em Lisboa, para o final do ano letivo. Portanto, estejam atentos e obrigada. Sandy, Isabel, Maria José, Vítor, querem deixar mais alguma palavra aqui aos nossos jornalistas? Eu quero, acima de tudo, manifestar a minha disponibilidade. Vou lendo aqui nas mensagens alguns colegas a pedir ajuda, estejam disponíveis. Portanto, se forem a Rádio Val Tamel, eu estou disponível para colaborar no que for necessário. E feliz Dia Mundial da Rádio a todos. Eu se calhar iria só também, feliz Dia Mundial da Rádio, e já agora que a rádio e a rádio escolar, e aqui secundando também a algumas das intervenções anteriores, liga-se a todas as disciplinas do percurso escolar. Eu cheguei a participar numa rádio escolar, que foi criada aqui numa escola no Porto, e, por exemplo, havia uma rúbrica sobre física, e que era uma excelente rúbrica e muito interessante. Portanto, serve todos os temas do percurso escolar, e muito obrigada a todos. Eu também quero deixar só uma nota, falem mais alto, pronto, quem não se acanhem, quem pensa que tem uma má ideia ou que acha que ninguém vai ouvir, é mentira. Agarrem naquilo que acham que é interessante, construam essa ideia, façam entrevistas, façam pesquisa, há sempre alguém que partilha uma opinião sobre um tema que vocês acham
que ninguém quer saber. Isso é mentira. Portanto, falem mais alto, não falem baixinho. A minha nota vai mais para aquilo que é a importância das rádios escolares, até na formação dos futuros profissionais, que começam muitas vezes nestas rádios escolares. Eu falo por mim, que na escola onde eu estava, houve uma rádio que fez lá uma emissão e a partir daí a coisa ficou muito clara na minha cabeça qual era o caminho que eu queria seguir e, portanto, é também às vezes um ponto de partida para qualquer coisa. De envolvimento com a comunidade, acho que isso sim, não só a escolar, mas também aquela que a rodeia, às vezes de ligação com os próprios pais e com aqueles que trabalham na escola, portanto é aqui uma coisa mais alargada, mas é também aí que se formam os futuros ouvintes e os futuros profissionais, as duas coisas. Muito obrigada, Desculpas. Isabel. José Carlos, as suas últimas palavras. Últimas não. Eu espero que me deixem ouvir mais vezes, não é? Pronto. Eu já vos esqueço, não, um rodapé muito final, já ultrapassámos aqui o tempo, dizer que a rádio é isto, é vida, é cor, é energia e que é a transposição do nosso sentir, do nosso ser e do nosso estar para quem está do outro lado. E, portanto, é o transmitir de tudo aquilo, a Maria José dizia, isto está para todas as disciplinas, para todas e mais algumas. Assim nós tínhamos engenho e arte para lá chegar. Mas a rádio é um meio que não podemos dispensar nesta vida que temos hoje tão atribulada, tão rápida, no sentido de nos dar, por um lado, a informação necessária, mas por outro lado, nos objetivar perante vários aspectos. E depois é também o lazer, que todos precisamos e que todos gostamos bastante. Foi um gosto estar aqui convosco. Muito obrigado. Deixem-me só dar um grande abraço a todos os professores e a todos os alunos que aqui estiveram connosco neste espaço e contem connosco. Muito obrigado. Obrigada.